cumprimentar o povo de Deus com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Amém? Amém. Tem crente vivo aí, diga glória a Deus. Tem crente em alerta, diga aleluia. Aleluia. Quero engrandecer o nome do nosso Deus pela oportunidade de estar aqui na Kadosh, uma vez mais, pelo convite estendido ao amado pastor André e todo o ciclo de oração e jovens, que o Senhor possa abençoar a Kadosh, abençoar o pastor André e também abençoar a tua vida de uma forma poderosa em Deus. Amém? Antes de nós entrarmos na palavra, nós temos o nosso material, vai ficar ali atrás no final do culto. Tem ali 5 tipos de mensagens. Essa aqui ela é recente, faz-me viver outra vez. Quantas pessoas não têm mais esperança de viver? Foi assim que aconteceu com Tamar, quando ela sofreu um incesto, um estupro do seu próprio irmão biológico. Deus sarou a alma de Tamar e ela voltou a viver. Tem ali mais 4 mensagens, cada um com um tema. Tem ali também um CD do nosso amigo, cantor Cleito Araújo, menino de Deus, adorador. Eu tenho visto muita gente comprar lixo para ouvir em casa. Não estou fazendo propaganda não. Eu sou pastor local e sei disso. Mas o CD do Cleito é um menino que Deus levantou para marcar a geração que nós estamos vivendo e é um adorador. Amém? Tem outros materiais lá. Você adquirindo, você nos abençoa e nos ajuda a fazer a obra do Senhor. Amém? Amém? Amém. Antes de nós entrarmos na palavra, eu vou te fazer uma pergunta e você vai responder para você. Eu frequentei a igreja católica há muitos anos. E a igreja que eu frequentava em Belo Horizonte não tinha banheiro. Eu dei uma volta em Apucarana e também em Califórnia, porque estou residindo na cidade de Apucarana, e também vi que lá não tem banheiro. Infelizmente os nossos crentes estão viciados no banheiro. Porque na igreja católica não tem banheiro, pastor André. E você não vê o povo saindo toda hora para ir no banheiro. Agora o nosso povo, a bexiga está solta, não sei, eu não sei o que eles arrumam. Mas olhe para o seu irmão carinhosamente e diga para ele: não converse comigo. Não beba água. Não ande na igreja. Porque eu quero ouvir Deus falar. E se você estiver andando, você vai me impedir de ouvir Deus. Abra sua Bíblia. 1 Samuel capítulo 4 e o versículo 15. Aleluia. Eu estava aqui ao lado do pastor João, aleluia, e o Canela de Fogo passou, ele disse Samuel. Eu falei, Samuel. 1 Samuel capítulo 4 e versículo 15. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus tem uma palavra no teu coração. Nome, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Quem achou o texto, diga glória a Deus. Quem não achou, diga escola bíblica dominical. 1 Samuel 4, versículo 15, que diz assim: que era da idade de 98 anos, cujos olhos estavam tão escurecidos que não podia ver. Disse ele a Eli: eu sou o que saí do campo de batalha, de onde fugi hoje mesmo. Perguntou Eli: que foi que aconteceu, meu filho? Respondeu o que trazia as notícias: Israel fugiu dos filisteus e houve uma grande matança entre o povo.
Além disso, também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi fazendo ele menção da arca de Deus. Ele caiu da para trás, ao lado da porta, quebrou o seu pescoço e morreu. Aleluia. Porque era homem velho e pesado, e havia ele liderado Israel durante 40 anos, estando a sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo essas notícias ou essas novas de que a arca de Deus era tomada e de que o seu sogro e seu marido eram mortos, encurvou-se e deu à luz, mas foi dominada pelas dores de parto. Na hora que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, tivesse um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Chamou o menino Icabô ou Icabode, em algumas traduções, dizendo: foi a glória de isto, porque a arca de Deus foi e por causa do seu sogro e do seu marido, disse ela: foi-se a glória de Israel. Pois foi tomada a arca de Deus. Foi tomada a arca de Deus. Coloque a tua Bíblia no teu assento e feche os teus olhos. Eu quero que você me ajude a orar. Eu estou vindo de uma semana de mais de 15 dias assim, ó. Óleo, azeite. A carcaça, pastor André não está respondendo, mas a mão e a unção do Deus eterno permeia aqui. E eu quero que você ore comigo. Feche os teus olhos. Criador dos céus e da terra, em cuja face e presença nós estamos aqui nessa noite. Eu não quero desfazer a oração do sacerdote que orou pela nossa vida, não. Eu quero somar com ele, porque diz a tua palavra que onde há união de fé, o Senhor ordenará a bênção. Então entra aqui nesta noite, Paracleto divino, e toma a diretriz, a diretiva, ó meu Pai amado, desse 9º aniversário do ciclo de oração, desse 7º aniversário dos jovens. Abra o teu céu de glória e faz chover aqui na Kadosh a tua glória, o teu poder, a tua majestade, a tua magnificência. Onde houver um crente, Anagaiassuriande como a neve, que te tem, que te reverencia, abre a boca dele. Se ele está triste, abre a boca dele do mesmo jeito, porque na tristeza é que a alegria se salta. Alamante, limiande, canta, lamanai. Senhor, eu não saí da minha cidade local só para passear, ó meu Pai, Presidente Prudente, não. Eu saí de lá agora, debaixo de uma unção que permeia a minha alma, e eu quero liberar ela a esta igreja. Rompa os limites, rompa as barreiras, rompa os obstáculos e nos garanta a tua vitória, no nome de Jesus, amém e graças a Deus. Você pode se assentar, aplaudindo a Jesus. Agora, se as suas palmas foi para Jesus, pode ser melhor, porque ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de... Quando nós lemos 1 Samuel, capítulo de número 4 e o versículo 15 ao versículo 22, a qual nós lemos, narra-se um dos piores períodos
da história de Israel. E eu vou lhe explicar por quê. Porque Israel estava vivendo em trevas. Israel estava vivendo debaixo de um declínio espiritual. Aleluia. E quem era remanescente em Israel estava sendo atribulado, mas não se angustiou. Estava passando por um momento de perplexidade, mas não desanimou. Estava sendo perseguido, mas não foram desamparados. Foram abatidos, mas não foram destruídos. Ora, quando eu olho para 1 Samuel capítulo 4, eu vejo, aleluia, a arca de Deus sendo levada embora pelos inimigos de Israel. Quem eram os inimigos de Israel, pastor? Que levaram a arca? Diz a Bíblia que quem levou a arca foram os filisteus, que mataram Eli, que mataram Ofni e que mataram Finéias. Aleluia, glória a Deus. E quando eu olho para esse texto, a minha alma ela é levada pelo Espírito a entender algumas coisas no Bier e a Candaraia deste texto. Aleluia. Depois de mais de 400 anos de escravidão no Egito, Deus usou Moisés para libertar o seu povo da escravidão. O povo atravessou o Mar Vermelho em terra seca e começou a caminhada em direção à terra de Canaã, a terra da promessa. Da saída do Egito até as margens do Jordão foram 40 anos de peregrinação no deserto. No deserto Deus deu para Moisés os 10 mandamentos, e junto com os 10 mandamentos Deus deu as instruções para Moisés construir o tabernáculo. O que era o tabernáculo, pastor Denis? Era um templo totalmente desmontável, era um templo móvel, aonde ia Moisés e a congregação. O tabernáculo era montado e o povo adorava, o povo bendizia, o povo externava, o povo glorificava, o povo antecalasegue, engrandecia o nome do nosso Deus. O tabernáculo era uma espécie de tenda ou barraca móvel. Aleluia. E lendo esse texto, o Espírito do Senhor, Ele me deu um tema para ministrar e subalterno a ele. Eu quero ministrar geração da arca. Aleluia. Geração da arca. Geração da arca. Escolha 2 a 3 pessoas e diga para ele: você é da geração da arca. Aleluia. Fale com ele, irmão. Diga para ele: você é da geração da arca. Você faz parte da geração da arca. Dá um cutucão nele aí. Parece que ele está na missa, irmão. Ele está no culto pentecostal. Ele está no congresso pentecostal. Diga para ele que ele faz parte da geração da arca. Você não está no culto fúnebre não, irmão. Você não está no velório não, então adora a Deus. A arca foi levada pelos inimigos, e a arca tipifica a presença de Deus. Todavia, quando a arca, a presença de Deus não estava com Israel, Israel perdia a batalha, Israel perdia a guerra, Israel perdia a peleja. Por que, pastor? Porque a presença de Deus representativa, simbólica, tipificativa não estava na arca. Aleluia. E a primeira geração que eu quero aqui ministrar ao seu coração é a geração de Eli. Que geração é esta, pastor? É a geração que perdeu a arca.
A geração de Eli foi a geração que perdeu a arca. Aleluia. Eu fico olhando, porque a primeira geração sobre a qual nós vamos falar nesta noite é a geração dos dias do sacerdote Eli. A geração de Eli, sacerdote de Israel, foi a geração que perdeu a arca, a posse da arca para os filisteus, porque esta geração perdeu a arca do Senhor. A arca, conforme foi aqui bem dito, simboliza a presença de Deus, porque esta geração de Eli conseguiu perder algo tão precioso, algo tão valioso. Eu fico olhando esses dias, pastor André, Narabaia Canturimicovas Nébria, o que tem descrente, Andaia Segue Candaraia. Vou falar bem claro o que o nosso amado irmão que nos buscou lá na entrada da cidade, o que tem de crente, que é cristão, é diferente. O que tem de crente perdendo a arca, o que tem de crente perdendo a presença, e é por isso que quando vem a tribulação, ele não aguenta o vento, ele não aguenta a luta, ele não aguenta a prova, ele não aguenta a calúnia, ele não aguenta a infâmia, ele não suporta injúria, ele não suporta pedrada. Por que, pastor Denis? Porque ele faz parte da geração de Eli, a geração que perdeu a arca. Aleluia. E talvez você está aí no culto e já percebeu a geração que perdeu a arca, porque a geração que perdeu a arca não dá glória a Deus, não dá aleluia, não glorifica, não exalta, não fala em língua, fica com o olhão de coruja, com o olhar de espectador. Eu não vim aqui te dar nada, eu vim aqui na autoridade do Espírito te dar a palavra que pode mudar a tua vida e a tua história. Geração que perdeu a arca. Dessa maneira, Jeová. Eli, 98 anos, pesado, sentado. Ofni e Finéias parava a porta da tenda da congregação e chamava as mulheres, as meninas, e dizia: entra no culto não, vamos dar uma volta. Para que culto? Vamos ficar. Para que culto? Vamos manter uma vida íntima antes do casamento. Para que entrar? E as moças, as mulheres que olhavam para Ofni e Finéias diziam: vamos, porque ele é filho do sacerdote, ele não está fazendo nada errado. O que tem de crente na igreja, alabante o rap naraçaio, que está como Ofni e Finéias, dizendo: pode vir, isso aqui não tem problema, pode deixar isso aqui não tem problema. Deixa eu te dar um recado aqui da parte de Deus. Andaracala segue como a neve baixa. Eu quero ver se você chegar ao inferno por causa do nada a ver. Se você vai chegar e vai dizer: ah, Satanás, aqui não tem nada a ver não. Está queimando, mas não tem nada a ver não. Está ardendo, mas não tem nada a ver não. Geração que perdeu a arca, geração que perdeu a presença de Deus. Fala mesmo, Deus. E por que a geração de Eli, aleluia, era a geração que perdeu a arca? Porque era uma geração de sacerdócio infiel. Era uma geração indisciplinada que não corrigiu os próprios filhos. Vai cortar um pouquinho aí, você vai gritando ai, 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 ui, ui, não tem problema não. Eli era sacerdote, mas não corrigiu os próprios filhos. Tem obreiro na igreja que o filho corre para lá, o filho corre para cá. Você é obreiro, você é o exemplo da igreja. Decamandaraia, Selbre, Negue, Vácia. Pastor, mas meu filho não é robô. Eu entendo, porque eu tenho filhos e sei que os nossos filhos não são robô, mas nós somos os mais vistos na igreja. Só
Então o sacerdote ali via e falava assim: pô, não vou poder fazer nada, os meninos não aceitam a minha correção, então vou deixar continuar fazendo. Os meninos eram filhos de um sacerdote, mas estavam desviados dentro da casa do Senhor. Como é que você entrou aqui dentro, irmão? Talvez você está carregando um nome de crente, de cristão, dentro desta cidade, dentro deste bairro, mas as pessoas que conhecem a fundo a tua vida estão dizendo que crente nada, que cristão nada. Lá na igreja ele pula, ele canta, ele se alegra. Quando ele entra em casa ele bate, ele espanca, ele não põe um mantimento. Isso não é cristianismo, isso não é ter a presença. Você perdeu a arca, mas Deus te trouxe aqui hoje para ti que nerementor que vácia, para que você encontre a arca de volta e volte para sua casa com a arca. Se alguém dizia para os filhos de Eli: espera queimar primeiro a gordura e depois pegue o que vocês quiserem, diz a Bíblia que eles apelavam e diziam: não, se vocês não nos derem agora a gordura queimada, nós vamos pegar a força. Eu não vou esperar a gordura queimada, não. Não temos crente apressado na igreja. A gordura é para o sacerdote. Não, mas eu acho que é assim. Eu acho que tem que fazer assim. Eu tenho meu dízimo e eu acho que o meu dízimo tem que ser colocado ali. Não, peraí. Naragaia, Nerg, Stui, Quemante, Urimicoma, Narafácia. Quando eu leio o livro da Revelação, o livro do Apocalipse, Deus não fala com o cooperador. Deus não está falando às igrejas, a diáconos. Deus não está falando com presbíteros. Deus está falando com o anjo da igreja. E se o anjo da igreja levar a igreja de qualquer maneira, o problema é dele, porque ele vai ter que prestar conta diante de Deus. Agora faça a sua parte e não faça como os filhos de Eli, que eram atrevidos, indisciplinados, e dizia: é na minha força, me dá aqui, sai daí, me dá aqui porque eu quero. Porque a geração que perde a presença quer fazer na força, pastor. Aleluia. Quer fazer as coisas de Deus assim, ó, na violência. E as coisas de Deus não se faz nem com força e nem com violência, é pelo Espírito. Aleluia. Olha para o seu irmão, diga para ele: vai estreitar. Ele falou tão fraco que ele acho que ele já está tremendo. Fala mais forte, com cara de profeta. Diga para ele: vai estreitar. A primeira geração é a geração que perdeu a arca, geração de Eli. A segunda geração é a geração de Saul, a geração que governa sem a arca. Meu Deus. Se a geração de Eli era a geração que perdeu a arca, a geração de Saul é a geração marcada pela ausência da arca. Se você prestar atenção na história do primeiro rei chamado Saul, você verá que durante o seu reinado a arca estava na terra dos filisteus, mas Saul continua o seu reinado como se nada estivesse acontecendo. A geração de Saul é marcada pela ausência da arca. O povo olha para o povo pagão e eles começam a pedir um rei. Dai-nos um rei. Dai-nos um rei. Dai-nos um rei. Deus olha lá de cima e se entristece, porque Deus já era rei por excelência deles. E diz a Bíblia que agora eles vão levantar um rei. Chamaram e pediram a Saul. Saul foi levantado pelos homens. E quem é levantado pelos homens nunca vai se preocupar com a presença da arca.
por homens, nunca vai zelar da presença de Deus dentro da sua própria vida. Saul não se preocupava. E eu fico imaginando como é que um homem vai reinar uma nação sem a arca. Como ele vai reinar uma nação sem a presença de Deus. Vamos melhorar o negócio? É a mesma coisa que você pegar a nossa presidenta da República e ela governar o Brasil inteiro sem a arca. Uma hora ou outra vai sucumbir. Uma hora ou outra não vai dar certo. Uma hora ou outra o recurso não chega, porque a presença de Deus não está ali. E Saul é a geração que governa sem arca. E eu tenho passado em muitos lugares e eu estou vendo gente liderando departamento sem arca. Eu estou vendo pastor liderando igreja sem arca. Eu estou vendo líder de coreografia liderando coreografia sem arca. Eu estou vendo irmã liderando ciclo de oração sem arca. Eu estou vendo varão liderando grupo de homens sem arca. Eu estou vendo gente descendo para o campo missionário sem arca. Está reinando, mas está como Saul. Está sem a arca. E mesmo assim, Saul continua reinando, sem nenhum projeto ou interesse de recuperar a arca, que era símbolo da glória de Israel. Pior do que perder a arca é governar sem a arca. Pior do que perder a presença de Deus é viver sem se preocupar em trazer a presença de Deus de volta. Você está no congresso e a minha pergunta ela é objetiva. A presença de Deus está aí ou você perdeu e chegou no congresso sem ela? Você está liderando porque as pessoas sabem que você não pode parar? Você está liderando porque as pessoas te têm uma autoestima muito grande por causa do teu nome? Está errado! Você tem que liderar, você tem que governar com a presença de Deus. Se a presença de Deus não estiver, milagres não acontecem, vidas não são transformadas, vidas não são alcançadas. Por quê, pastor? Porque a presença de Deus não atua e nem habita na tua vida, meu irmão. Aleluia. A geração de hoje perde a presença, não está preocupada não, porque ela tem Facebook para preencher, ela tem Twitter para preencher, ela tem WhatsApp para preencher, ela tem novela pornográfica para preencher, ela tem aquilo que a igreja abomina como pecado, né? Relacionamento de homem com homem, de mulher com mulher, e a pessoa está vendo e está se alimentando. Você está sem arca, e quem não tem arca, irmão, inventa. Quem não tem arca, coloca coisas na igreja que Deus não mandou. Canto de comando de vaso. Eu estou estudando um livro chamado Correntes Teológicas da Atualidade. Como eu estou escandalizado e ao mesmo tempo assustado. As igrejas do século 21 estão vivendo de correntes teológicas da atualidade. O que é isso, pastor? Liberalismo misturado com ocultismo, misturado com nova era. E tem que dizer, não, isso aqui tem problema não, isso aqui Deus não me incomodou não, deixa eu te pregar um evangelho genuíno aqui. Alamanto, Rebinai, eu sou um ex-dançarino. Quando Deus me arrancou da dança em Belo Horizonte, Ele arrancou toda a tralha que eu usava no mundo. Eu tenho visto crente aceitar
Jesus, pessoas reconhecer o poder de Jesus na igreja, entrega a sua vida, mas do jeito que ele entra, ele continua, a vida dele não muda, e não é a igreja que está errada, não é o pastor que está errado, é ele que não busca a presença da arca. 10 anos na igreja, 10 anos na igreja, 10 anos fornicando, 10 anos fofocando, 10 anos falando mal dos outros, 10 anos tocando onde não pode tocar. E aí quando está sendo atribulado, fala: meu Deus, me socorre. Fala, Jeová. Meu Deus, aonde eu fui colocar a mão? Meu Deus. E se Deus, aleluia, pudesse responder, ele ia falar: você tocou na minha presença. Quando você toca em Deus, tem perdão, irmão. Quando você toca em Jesus, tem perdão. Agora, quando você toca no Espírito Santo, não se tem perdão. E quem governa sem arca, imita a língua estranha. Não, mas é bonito, pastor. Eu falei umas lá em casa. Crente que não tem arca. Crente que não tem arca. Porque quem tem arca teme a Deus. Não vou brincar com isso aí não, rapaz. Porque ele pode me matar, ele pode me fulminar. Ele é Deus de amor, mas ele é Deus de justiça. Aleluia. Saul estava governando sem arca. Sabe por que aquilo que muitas das vezes você põe a mão não anda? Porque você governa sem arca. Eu vejo o líder reclamando e falando: eu estou lutando aqui, eu estou guerreando ali, tem tanto tempo que eu estou fazendo e eu não vejo nada. E a arca? Se a arca não for o primeiro no departamento, nada vai acontecer. Agora, se a arca for o primeiro na direção do departamento, da diretiva a qual Deus te colocou, vai dar tudo certo, porque a presença de Deus estará lá. Glória a Deus. Santo Deus. Quem governa sem arca perde a presença do Senhor, assim, ó. Deixa eu perguntar para você, que eu sei que você é sincero. Não é tão difícil ser batizado com o Espírito Santo? Sim ou não? Quem não é batizado aqui, me dá um sinal. Olha o tanto de gente. Agora, quem é batizado com o Espírito Santo e fala em língua, levanta a mão. Para vocês, a minha pergunta foi fácil ser batizado com o Espírito Santo? Não. Mas é fácil perder. Não é fácil ser batizado, mas é tão fácil você perder. Saul, diz a Bíblia, que ele profetizou. Quando ele foi buscar as jumentas do seu pai, o seu pai quis. E quando ele ia subindo ao caminho de Tabó, diz a Bíblia, que ele encontrou com os profetas. Ele entrou no meio, e a nuvem da glória tomou os profetas e tomou também a Saul. Só que a Bíblia diz que Saul profetizou uma vez e nunca mais. Quem governa sem a presença, os sinais de Deus aparecem uma vez e nunca mais você vê na vida dele. Entra ano, sai ano, entra ano, fecha ano, e ele é a mesma pessoa na igreja. Vê se tem alguém desse jeito do seu lado aí. Mas dá uma olhada de profeta. Você está olhando para você, está meio covarde, rapaz? É outro de profeta. Olha aí e vê se tem alguém desse jeito do seu lado. Saul é a geração que governa sem a arca. Governar sem arca. Eu lidero, eu prego, eu canto, eu toco,
Só que a gente não é menino mais não, viu? Eu só tenho 35 anos, mas não sou menino mais não. São 16 anos de caminhada. E quando vem os carnudão, a gente fica sentadinho falando: Jesus, traz o rolo. Porque depois que o Senhor colocar o rolo aqui, eu vou onde o Senhor quiser. A hora que o Senhor trazer o pergaminho, a revelação, o download, o e-mail, o raio-x do Senhor, eu vou aonde o Senhor quiser que eu vou. Porque não tem presença e quer governar, quer até mandar na gente. Ó, pastor, tinha que fazer isso. E a gente olha e fala: meu Deus do céu, mãe, você nasceu agora, está bebendo chuquinha e daquela bem fraquinha ainda, que se aumentar muito o chá você desmaia e não levanta. Você olha e fala: mãe, está atrevidinho, hein? Mas quem tem discernimento na hora, tu não tem arca. Não tem arca, governa sem arca. E quem governa sem arca, fala precipitadamente. Na hora da ira não tem domínio próprio. Não, eu tenho que falar agora, eu tenho que falar agora, eu tenho que falar. Tá vendo que o negócio vai dar mó fuzuê, mó bagunça, vai matar o irmão na fé, e ele vai ter que dar conta da morte do irmão, mas ele quer arrumar confusão, e ele fala: não, é hoje que eu tenho que falar, eu senti aqui no meu coração, eu tenho que falar, vai falar nada, você está sem a presença, e sem a presença, você não sabe nem falar. Quer um exemplo? Moisés, o maior profeta do Velho Testamento. Quem era Elias? Porque Moisés, Deus falava com ele face a face, como se fala um amigo. Mas no capítulo 3 de Êxodo, quando Deus chamou Moisés, e Moisés não tinha arca, ele disse: eu não vou não, eu sou pesado em língua. Eu não posso ser o libertador, porque eu sou pesado. Ele conseguiu entender que ele não tinha a presença. E o povo era muito grande para ele libertar e liderar sem a presença, porque você não faz nada sem a presença de Deus. Aleluia. Olha para o seu irmão, diga para ele: geração de Samuel. Fala mais forte: geração de Samuel. A geração que reclama pela falta da arca. A Bíblia diz que Ana era estéril e o seu marido se chamava Eucana, e ela tinha a concubina do seu marido que se chamava Penina. Penina, Deus abriu a madre dela e deu ela filhos, e Ana era estéril. Mas Eucana amava tanto Ana, que de ano em ano ele ia lá e sacrificava pela vida de Ana. Aí Deus abriu a madre de Ana e nasceu um menino chamado Samuel. E quando nasceu Samuel nasceu num declínio espiritual. A arca tinha sido levada embora. Os filhos de Eli eram terríveis. Ele via o que os filhos de Eli faziam. E aí Deus fala: eu vou dar jeito nesse negócio. Eu vou levantar alguém que reclame a falta da arca. Deus levantou Samuel. A primeira geração de Eli foi a geração que perdeu a arca. A segunda geração é a geração de Saul. Foi a geração que achava que não precisava da arca. A geração que existiu entre as duas gerações, a geração de Eli e a geração de Saul, foi a geração de Samuel, que foi gerada nas trevas da geração de Eli e se manifestou. Eu vejo gente batendo no peito falando assim: se eu parar de cantar, o louvor acaba.
Se eu parar de puxar o hinocinho de oração, acaba. Se eu parar de puxar lá na mocidade, acaba. Se eu parar de evangelizar, acaba, porque não tem ninguém igual eu. Fazer que nem eu faço, ninguém faz. Realizar como eu, ninguém realiza. Deixa eu te dar um recado antes de eu entrar no texto. Ninguém é insubstituível. E aí, Samuel está vendo o pecado correr à solta em Israel. Mas ele reclamava, oh, saudade da arca. Eu queria tanto que essa arca estivesse aqui, eu queria conhecer ela. Eu queria que essa arca habitasse dentro de mim. O povo nunca perdeu batalha, Jeová, com a sua arca aqui. Eu estou abrindo um parênteses. O que tem de Samuel, que foi levantado vendo coisa errada e não se desviou, e nós estamos numa geração que não pode fazer nada. Eu vou sair da igreja porque eu vi o pastor. Porque você não veio da geração de Samuel. Porque a geração de Samuel a qual eu vi gente cair em adultério na igreja, eu vi gente bater, irmã bater na outra por causa de obreiro na igreja, e isso não me tirou da igreja, porque o que me fez continuar na igreja é porque eu sirvo a Jesus. Em Jesus. Eu não vou mais na igreja porque não dá mais para me cantar. Eu não vou mais na igreja porque não me dá mais uma oportunidade, uma festa daquela, né? Eu queria cantar, eu queria dar uma palavrinha. Não, meu querido, você queria brilhar. E a única estrela que tem que brilhar aqui é Jesus. A única estrela que tem que brilhar na Kadosh é Jesus. Porque se a estrela da manhã brilhar, vidas serão alcançadas. Se a estrela da manhã brilhar, mesmo que você seja atribulado, você não vai viver angústia. Mesmo que você seja perplexo, você não vai desanimar. Aleluia, Deus. Anaragá, laçar, que mante o canarabassa. É, Jeová. E Samuel cresceu, vendo Ofni e Finéias deitar com tudo quanto é mulher em Israel. Eu cresci vendo jovem, porque eu tinha só 18 anos quando me converti. Vendo jovem que na mocidade era fogo puro, mas quando saía da igreja era 2, 3 moças. Eu cresci nesse tipo de ambiente. Eu cresci num ambiente em que o baterista tocava bateria, falava variedade de língua, e Jesus falava assim dentro de expulsa, porque aquilo ali é demônio, não é minha presença não. Eu cresci num ambiente que quando a gente ia pregar, porque quando a gente era mais jovem, né, a gente se cuidava mais, o cabelo estava mais bonito, né? A gente chegava na igreja, as irmãs voltavam a jogar tapete vermelho para ir passar a solteira da igreja, e falava em língua, e rodava na igreja, ia no banheiro, molhava o cabelo. Eu falava, amarra esse satanás aí, Jesus. Eu estou solteiro e vim te adorar, não quero mulher não. É, Jeová, aleluia, Deus. Geração de trevas, geração de declínio. Não tem irmã que só vem para a igreja atrás de um namorado? Não tem irmão que só vem na igreja para tirar a moça da mocidade, depois que tirar, acaba com a vida dela, e ela não ouve o seu pai, nem a sua mãe, e nem a sua liderança na igreja? Aí você vai falar com ela, moça, vigia. Como pastor, a gente fala, toma cuidado. Eu estou amando, pastor. Você conheceu esse camarada ontem, como é que você está amando? Não deu tempo não. Nós já temos estrada. Não, mas eu estou apaixonadíssimo, eu estou amando, pastor. Filha, toma cuidado. Você já conhece a história desse rapaz? Aí vai lá, se namora. O camarada arranca da igreja, proíbe ela de vir na igreja. Lá dentro das 4 paredes, bate nela todo dia, nem o pai e a mãe sabem. Geração de trevas. Eu tenho dito aos meus jovens, onde eu tenho passado, que jovem tem que orar a Deus, para Deus preparar o escolhido ou a escolhida
na direção de Deus. Não tem que ficar acertando tiro ao alvo, não. É isso. É essa. É aquela. Eu vou falar, Jesus. Geração de declínio. Mas na geração de declínio, Deus levantou uma geração que estava preocupada com a arca. Cadê a arca? Porque tem gente que bate no peito e esquece que tem remanescente em igreja. Eu faço, não, você não faz nada. Tem remanescente que você nem sabe o nome, que quando dobra o joelho para falar com Deus, ele fala: Deus, cuida da tua igreja, sustenta o pastor, levanta profeta, porque a igreja que não tem profeta, o pecado come solto. Igreja que não tem profeta ou voz profética, o pecado come solto. Sai aqui hoje, dá uma andada ali e rapaz, não tem pastor, não tem liderança, eu faço o que eu quero. Aí no culto ele já está piscando, no culto ele já está interligando, no culto ele já está marcando encontro, e a irmã respondendo, porque tem umas irmãzinhas que é tão simples, meu irmão, está tão abatida, tão carente emocionalmente, que qualquer camarada que não tem vida com Deus, só calçou um sapato e vestiu um terno e comprou uma Bíblia, ela fala: meu Deus, é esse aí. Não, irmã, vai orar, vai orar. No declínio, Deus vai levantar homem de Deus, mulher de Deus, para andar com você e não trevas. Porque se levantar treva para andar do seu lado, ele te para, ela te para. Eu conheço história assim real. Na minha época de treva aqui, de período de declínio, uma moça me procurou e disse assim: ó, quando nós casarmos, vai ser o seguinte: você não vai orar mais para as irmãs. Eu vejo que você ora muito para as irmãs. Quando nós casarmos, você vai orar só para os irmãos, e eu vou orar para as irmãs. A irmã tinha uns 4 filhos. Eu olhei para a cara dela e disse assim: minha filha, primeiro, eu nem conversei com você nada. Segundo, eu não quero um julgo desigual no meu ministério. Eu quero alguém que compreenda o que Deus tem na minha vida. Deus, aleluia. E falei com ela: vai dar uma volta, vai. Mas eu te amo. Eu não te amo não, vai dar uma volta, vai. Eu amo Jesus. Deus, aleluia. Eu amo a presença da arca. Aleluia, Deus. Tem jovem que não acabou de estudar. Tem moça que não sabe lavar roupa, fazer comida. Eu vou falar, Jesus. Mas quer namorar. Agora não é namorar, né? Agora é ficar. Não, eu vou ficar, pastor. Eu vou ficar. Deixa eu te dar um recado. Aqui, entendo que Deus está falando com a igreja. Eu não vim aqui dar cajadada em ninguém, porque cajada é para trazer ovelha, não é para bater, não é para espancar. Cajada é para trazer ovelha. Ela dispersou, o cajado é para trazer ela, só. Deus está dizendo para você: ore, Deus tem poder de te dar alguém que possa te fazer feliz. Mas com você orando, você dizendo: é esse aqui, é aquele ali, não, é esse aqui. Eu não sei se acontece aqui com o pastor André, mas já comigo já aconteceu. De jovem se apaixonar a cada culto. Pastor, hoje eu estou amando fulano. Não, filha, vai orar, Deus vai te dar direção. Você chega no outro culto e fala: agora eu estou amando o outro irmão. Não, isso aí é pombagira, vamos expulsar. Aqui tanto que ama, né? No final das contas, quando eu fui saber quem ela amava, era tudo homem casado. Era pomba ou não era? E a gira grande. Deixa eu terminar.
A geração de Samuel era a geração da voz profética. Quando se tem profeta e profetiza na igreja, pecado não fica escondido. Pecado não fica debaixo de tapete. Tem gente que peca, pensa 10 vezes em vir no culto. Fala, eu vou lá nada, rapaz. Deus traz para aquele camarada. Deus traz para aquele tal de pastor. O pastor que não estava testemunhando e falando que quando ele entrou na igreja há 5 anos atrás, o pastor contou a vida dele tudo. O pastor não sabia de nada, irmão. Mas o Espírito Santo, o dono da arca, é aquele que fala com os seus profetas e profetiza na terra. Agora tem muita gente dizendo que é profeta. Tem muita gente dizendo que é profetiza. Pegar o microfone e ver você chorar aí na nave da igreja e sair daqui para te entregar recado é fácil. Eu estou te vendo chorar. Eu quero ver se você é profeta, entregando aquilo que aquilo que ninguém sabe. E contados dias, Deus vai lá e cumpre. Isso é profeta. Quer um exemplo? 2 Reis capítulo 6. Caiu um machado na água. Chamaram o profeta Eliseu. Eliseu, nós estamos trabalhando para aumentar o lugar, para ampliar o lugar onde nós congregamos, e o machado caiu na água. E o problema é que o machado era emprestado. Ferro. Lá embaixo na água. Espera aí. Corta uma madeira. Cortou a madeira, um galho, e Eliseu colocou na ponta do rio e disse: sobe, ferro. Sobe. Diz a Bíblia que foi flutuando. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Foi subindo. Entrou no cabo. E aí Eliseu pegou e entregou os meninos. Isso é ser profeta. Profetizar coisas impossíveis. Aleluia, Deus. Samuel vem de uma geração que reclama pela falta da arca. Não tem aquele irmão que reclama: não, hoje o fogo não caiu na igreja. É Samuel. Rapaz, hoje não teve aquele retetel, aquele mistério de Jeová, aquela nuvem de glória não desceu na igreja hoje, Kadosh. Você sempre vai encontrar o Samuel que vai reclamar pela falta. E quando ele começa a reclamar, aí ele está no culto, porque parece que aqui não tem Samuel. Eu vou explicar por que parece que não tem. Porque o Samuel fica assim: aleluia, glória a Deus, fala bem, manda fogo, me visita aqui, Jesus, toca minha alma. Mas eu acho que aqui não tem Samuel, não. Estou falando? Vai. É, Deus, aleluia. Deus sempre levantou profetas em meio de crises. Deus levanta profeta quando tem chave, quando tem carro, quando tem casa. Não. Deus levanta profeta no meio de crise. Israel estava em crise, Deus levanta Samuel. Antes que a lâmpada de Deus se apague, não tinha mais visões, a palavra era rara, mas a lâmpada de Deus não podia se apagar. Deus levantou Samuel. Aleluia. Tudo bem. Tempo de Ezequiel. Deus disse: Ezequiel, tem um negócio contigo. O meu mistério com você é tão forte que você tem que se retirar. Retirado, eu falo com você, ponho as minhas palavras na tua boca, você sai da tua casa e